Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, queridos telespectadores. É com muita alegria e muita satisfação que nós estamos aqui juntos com você, aí ligadinho no canal 20, nessa manhã para nós estudarmos a doutrina espírita. Doutrina realmente, como eu digo, maravilhosa, esplêndida e que é muito bom a gente poder estar aqui falando, ocupando esse espaço, ter você principalmente aí nos assistindo, nos acompanhando, concordando, discordando. Nós na semana passada estávamos aqui falando, né, o Zé Manel citou, a denominação de muitas religiões que a cada 2 horas surge aí uma igreja nova. E eu fiz o comentário que desagradou muitas pessoas. Eu sabia que quando eu fizesse esse comentário, que fui pequenas igrejas, grandes negócios, ia desagradar muitas pessoas, mas nós não falamos aqui com a intenção de denegrir, a gente não fala com a intenção aqui de desprestigiar, não é isso. Mas a nossa missão aqui no Terceira Revelação, e é a missão da doutrina espírita, é o esclarecimento das pessoas, é a libertação das pessoas, é fazer com que as pessoas entendam que existe a reencarnação, que é um processo maravilhoso, um processo educativo que foi criado por Deus, que é infinitamente superior. Vem mostrar um Deus de uma maneira diferente, um Deus que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E esses esclarecimentos foram trazidos com a Terceira Revelação. Esse mês de abril, dia 18 de abril, nós comemoramos aí, é o mês do Livro dos Espíritos, porque foi um mês importante para a humanidade, onde a gente comemora aí nesse mês, dia 18 de abril, 153 anos do Livro dos Espíritos, que foi um livro que foi um marco para a humanidade, trazendo a Terceira Revelação, trazendo os esclarecimentos necessários, esclarecimentos esses que estão de acordo com o cristianismo. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá esclarecendo, elucidando as passagens, as parábolas, os ensinamentos que Jesus deu, mas nos ensinando isso à luz do esclarecimento. Nós já somos espíritos amadurecidos e preparados, capazes de absorver tudo isso, de entender essas verdades. Então esse é o nosso objetivo desde o nosso primeiro programa. Sempre foi esse, esclarecer, não falar para as pessoas, mas esclarecer, falar que a doutrina espírita existe, que está aí. E aqui na introdução, na tradução aqui do Livro dos Espíritos, que é feita pelo Herculano Pires, nós temos aqui uma introdução que foi feita pelo Herculano Pires, que ele diz o seguinte: com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Então a doutrina espírita, ela requer sim um estudo do Livro dos Espíritos, como a gente viu aqui, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. São os 5 livros que foram codificados por Allan Kardec e eles contêm a doutrina espírita como ela foi codificada. Livro dos Médiuns, um livro importantíssimo, que é abandonado aí em muitos locais que se dizem espíritas, muitos centros espíritas, porque lá no Livro dos Médiuns está contido todo o código que a gente deve seguir. Para que é a mediunidade? A mediunidade, ela não surgiu, ela não existe para curiosidade, para satisfazer uma vã curiosidade, uma comunicação, não. Ela tem um propósito muito sério e que muitos espíritas, muitos irmãos nossos que se dizem espírita, estão aí esquecendo da importância desse livro que deve ser estudado. Então é uma obra maravilhosa.
É consolador saber que no mundo que a gente vive, tão difícil, tão conturbado, existe esclarecimento. Então é para esses que a gente está aqui, são vocês que nos prestigiam, para essas pessoas que estão livres de preconceitos, que estão com a mente aberta para receber isso aqui, que a gente tem, é o nosso objetivo aqui. Então você já pode participar, hoje o telefone está funcionando, através de 25239705. Temos também o nosso e-mail, ternatv@oi.com.br. E nós temos aqui também o nosso irmão Jarbas, que é nosso colaborador aqui, passou um e-mail onde a gente tem também lá alguns programas nossos aí. Então é o www.eucreionoespiritismo.xpeg.com.br. Então é aí a gente podendo ser acessado também na internet e começando nessa manhã com a sua audiência aí, né, Zé Manuel? Bom dia. Estamos aqui para falar dessa maravilha, como eu sempre digo, que é a doutrina espírita, né? É uma maravilha. Muito bom dia, queridos telespectadores. Mais uma maravilha que todos contactam, todos detectam à medida que vão tendo contato com a religião espírita, com a codificação, Esse é o mês de abril de 2010. Quando o Espiritismo comemora agora no dia 18, no próximo dia 18, 153 anos de existência. Há quem diga que o Espiritismo se dividiu, se misturou. Não. O Espiritismo é o Espiritismo. Só existe esse aqui, com o Livro dos Espíritos. Começou com o Livro dos Espíritos. Por que a gente pode garantir isso? Porque antes desse livro não existia a palavra Espiritismo, e muito menos espírita. Então, essa propriedade é exclusiva, criada por Allan Kardec para definir esta doutrina que está aqui. Fora daqui, começaram a colocar, chapuletar aí nome de espírita e espiritismo em tudo. Tudo que tem relação com o espírito, as pessoas ignorantemente atribuem a fenômeno espírita, a fenômeno da doutrina espírita, é espiritismo. Não é espiritismo. Receber comunicação de espíritos, ou como se diz vulgarmente na gíria aí, receber espírito, não caracteriza e nunca caracterizou espírita. Quando Moisés lá atrás, lá nas origens da história das religiões, do monoteísmo, quando Moisés proibiu a comunicação com os mortos, que os nossos irmãos evangélicos sustentam muito contra o espiritismo, quando Moisés proibiu, vejam, ele proibiu uma prática que existia, senão ele não teria proibido. Então essa comunicação com os mortos nunca caracterizou espírita nem espiritismo. Tanto que naquela época isso acontecia, como acontece desde a origem do mundo até agora, e não são todos que mexem com isso, que por isso são caracterizados espíritas. Os grandes autores das grandes obras sobre reencarnação, por exemplo, não são espíritas. Quando eu digo aqui Brian Weiss foi um grande pesquisador, porque ele ainda está vivo, a respeito de espiritismo, a respeito de reencarnação, mas Brian Weiss não é espírita por isso. Frank Drake também é um dos maiores pesquisadores de vida extraterrestre. Ele tem até uma equação de vida fora da Terra, de vida em outros mundos, que admite 100 mil civilizações só na nossa Via Láctea. Frank Drake. Mas ele admite a pluralidade dos mundos habitados, que é um princípio do espiritismo. Mas ele não é espírita por isso. Como eu disse, o Brian Weiss, muitas vidas, muitos mestres. Ele diz, eu cientista, treinado para pensar como cientista, agir como cientista, pesquisar como cientista, estou tendo diante de mim a prova concreta da reencarnação. Isso o cientista Brian Weiss. Mas ele não é espírita por causa disso. Assim como Elizabeth Kubler-Ross, que prova a individualidade do cidadão depois da morte, a manutenção da consciência após a morte. Ela e o Raymond Moody, por exemplo, que tem um livro Vida Depois da Vida, eles, apesar de comprovarem a imortalidade da alma, eles não são espíritas por isso.